Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Ousar. Meu nome é Gabriel Milbratz. Meu nome é Christian Freiberger. E hoje aqui um convidado mais do que especial, né? Já um conhecido de longa data. A gente vai debater muito sobre nutrientes, performance, hormônios, medicina em geral. Nosso grande amigo aí, o Dr. Pandini, seja muito bem-vindo. Oh, muito obrigado. E, enfim, a gente já estava conversando aqui antes. É engraçado que antes da gravação a conversa já vai fluindo. E, assim, eu queria dar o meu relato do trabalho que a gente começou a desenvolver faz o quê? Já uns 5, 6 anos que a gente se conheceu? Faz esse tempo. Por aí. Algo que eu gostei muito da abordagem do doutor, que hoje a gente vê sendo falado na mídia, foi essa questão mais integrativa, né? Fui lá na consulta, relatei alguns problemas e o doutor não foi prontamente resolver meu problema. Mas, pô, como é que tá teu sono? Como é que tá tua família? Como é que tá teu trabalho? Como é que tá tua atividade física? Então, trazer essa visão global e alinhar com o teu nutrientes. Isso já era comum na época? Foi uma iniciativa tua? Como é que tu começou nesse caminho aí? Então, vamos lá. Bom dia, né? Muito obrigado pelo convite aí. Prazer imenso dividir, partilhar os conhecimentos. São 23 anos já de medicina. 23 anos, caramba. E desde a faculdade eu já olhava para o ser humano como um todo, né? Então, minha primeira formação foi em medicina de família, que foi uma residência de 2 anos no Hospital Cajuru, Santa Casa de Curitiba, que no momento era uma visão mais tradicional da medicina, aquela coisa do sintoma, exame complementar, diagnóstico e tratamento convencional. Depois eu fui estudar acupuntura e medicina chinesa, depois eu estudei psicossomática, que foi uma pós-graduação, e só depois que eu fiz nutrologia. Mas a minha visão de olhar para o ser humano como um todo, então ela veio amadurecendo nesse processo. E hoje não tem como a gente tratar um sintoma físico sem olhar para como que a pessoa está vivendo, o que a pessoa sente, né? Qual que é o contexto? Por exemplo, eu atendo uma senhora que tem um filho autista. Imagine como que é ter um filho autista que acorda 5 ou 6 vezes durante a noite. Então, o sono dela já é bagunçado, o cortisol e a melatonina já estão desalinhados e eu tenho que, durante o meu tratamento, levar esse dado em consideração. Não posso simplesmente me concentrar em prescrever uma medicação, seja qual for, e não olhar para o que essa pessoa vive dentro de casa. Como é O que mais fácil seria, né? Toma um Zolpidem, toma um Rivotril, dorme. Isso. Mas e a qualidade de vida depois de um tempo? Exatamente. E a complexidade do ser humano é a gente pensar assim, cada ser humano é único. Então, se eu vou olhar para o sono, eu vou olhar para o intestino, vou olhar para os nutrientes, como é que esse aparelho digestivo está absorvendo, como é que está o metabolismo, está mais rápido, está mais lento. Agora tem, por exemplo, algo novo que é muito interessante, que é medir a temperatura matinal oral, para ver como é que está a termogênese, a produção do calor. Então, você coloca um termômetro na sua boca de manhã. Durante 7 dias. Se for mulher, não pode ser no período fértil, porque aumenta um pouquinho, né, a temperatura basal, que se chama. Se a temperatura está dando menos de 36,3, é um sinal não sugestivo, é um sinal definitivo. Se chama na medicina patognomônico de hipotireoidismo. Caramba, pela temperatura... Pela temperatura oral. Então, hoje se sabe que não é apenas importante medir os exames complementares, também verificar esse tipo de dado, né? Então, a pessoa já é muito friorenta, ela tem pele ressecada, ela tem dificuldade para transpirar, ela é mais letárgica, ela é mais lenta, tem raciocínio lento. E aí ela vai ter dificuldade para emagrecer, né? Então, se ela tem uma tireoide que não está muito boa, e às vezes é por deficiência de nutriente, eu vou encontrar uma temperatura matinal basal mais baixa. Então, é o que se fala já há muito tempo. A clínica é soberana, ou seja, aquilo que a pessoa sente é mais importante do que o exame laboratorial. Então, a gente fala que a gente não trata o exame laboratorial, a gente trata aquilo que a pessoa sente e complementa com o exame que deve ser complementar. Mas não é o comum, né? A gente, pelo menos eu, do outro lado, como paciente... Normalmente o médico ela consulta de 10 minutos, 15 minutos. Tô com essa dor, toma esse remédio. Sai com receita, uma amostra grátis às vezes e deu, né? Ainda te vende, né? O médico toma com a amostra grátis para tu. E eu vejo que o doutor, não, às vezes até não receita um medicamento, mas tenta entender essa parte nutrológica, que eu acho muito interessante. O organismo da pessoa, qual alimento tu pode inserir ali para mudar, às vezes, o próprio intestino, né? Toda essa biologia do corpo, às vezes vai ter um resultado melhor do que medicando, não é? Eu acho que
ideia, esse processo de tomada de consciência, eu diria assim, não são todas as pessoas que vão entender e querem esse tratamento. Por exemplo, às vezes é uma situação mais pontual, é algo, vamos lá, uma fratura, está no pronto-socorro, tem que resolver. Precisa ir a uma cirurgia, tem que fazer a cirurgia e precisa resolver. Mas essa abordagem mais profunda vai enriquecer o tratamento, né? Vai enriquecer a consulta e vai trazer resultados mais duradouros. Porque a ideia não é apenas retirar o sintoma. Pensa só, o sintoma é a pontinha do iceberg, é o aviso de que alguma coisa não está bem. Então, vamos lá, a pessoa está com dor de cabeça, eu dou um analgésico, o que tem por trás dessa dor de cabeça? Às vezes começa lá no intestino. Lá no intestino. É muito comum, dor de cabeça relacionada com falta de água, por exemplo, né? Ou intestino mais lento. E esse intestino mais lento pode ter relação com o hipotireoidismo que a gente citava. Então, que não foi bem diagnosticado. Então, a gente precisa realmente olhar para o conjunto, né? Olhar para o todo. Isso seria até interessante o próprio paciente, às vezes, já adquirir esse autoconhecimento de tentar entender de onde vêm as dores, né? Hoje eu sempre tento fazer isso. Às vezes tô com uma dor de cabeça. Puta, por quê? Tomei bastante água, eu já tomei. Talvez fiquei muito tempo na frente do computador, cansei a minha visão e, consequentemente, doeu a cabeça. Pode ser, às vezes eu comi alguma coisa. Mas é claro, tem que disseminar essa informação na população, que às vezes a gente vê que é o grande desafio. Então, até por isso, vou trazer o doutor aqui, porque muitos dos nossos ouvintes, hoje a grande maioria é o quê? É pessoal de marketing, venda, dono de empresa, que está sempre buscando aquele a mais. Às vezes é um pouco mais de performance, qualidade de vida, qualidade do sono, e às vezes vai lá apelar para algum medicamento, às vezes vai se automedicar, que a gente sabe que é um erro, e que às vezes não é por aí, né? É tentar entender o dia a dia, aplicar o melhor horário, exercício físico, sono. Qual que seriam os pilares aí na tua visão? Bom, vamos lá. Então, eu vou trazer um conceito para vocês. O que é normal e o que é o ótimo, né? Então, eu pergunto assim, é normal uma pessoa com mais de 50 anos ter cansaço? Porque, veja, às vezes a pessoa vai se acostumando com aquela queda de energia. Ou a libido que vem diminuindo e a pessoa pensa, poxa, eu tenho 50, tenho 60, então é normal cair libido, tanto na mulher quanto no homem. Será que é normal? Porque o conceito de normalidade na epidemiologia é o que acontece na maior parte das vezes. Então vamos lá, temos um grupo de 10 pessoas. Se 6 pessoas estão cansadas, nesse grupo o cansaço é o normal. Se assim com cigarro, com uso de drogas. Então, quando a gente pega um exame de laboratório, né, que não é um dos pilares, né, não é o mais importante, ele vai ter lá o valor de referência. Então, vitamina D, de 20 a 100. Mas será que quem tem 25, que é normal, tem saúde tão boa quanto quem tem 60 na vitamina D? Perceba? Então, está dentro da referência. Mas será que ele está bem, se a saúde está ótima? Será que a nossa população está com a saúde ótima? Né? Então, um dos pilares é assim, qual é o marcador, né? Para a gente começar a falar de pilares, para qual marcador? Como que você vai medir a sua vitalidade, a sua qualidade de vida, a sua energia? Que às vezes são coisas subjetivas. Se a pessoa não dorme bem à noite, já vou pensar que é difícil essa pessoa ter disposição para treinar, por exemplo. Se a pessoa está com um nível de estresse muito elevado, eu já vou pensar que a libido deve estar diminuída, porque esse cortisol vai disputar com os hormônios estrogênio, progesterona e testosterona. Existe uma cascata na hora do nosso organismo formar os hormônios. Ali, está estressado de cortisol ali? Sim, todos eles derivam do colesterol. Então, colesterol baixo pode ser ruim também, né? Pode ser ruim. Se o colesterol for muito baixo, se a sua ingesta de gordura for muito baixa, por exemplo, né? A vitamina A, D, E e K derivam do colesterol. Os hormônios esteroidais, o cortisol, né? Hoje se fala que a vitamina D é um hormônio, porque ela é uma molécula muito semelhante, ela é uma molécula derivada do colesterol. Então, eu falava dos pilares. Sem dúvida, o sono, se diz que a melatonina é o hormônio número 1, né? É o que numa consulta médica clássica é a primeira coisa que eu pergunto no meu questionário. Se está dormindo bem. Como é que está o sono? E o sono libera melatonina, né? Durante o sono, especialmente após as 22 horas. Durante a noite o cortisol cai e a melatonina sobe. Aí de manhã cedo
a melatonina vai descendo, quando vai chegando, né, de manhã, no despertar, e o cortisol vai subindo. O pico do cortisol é logo de manhã. Por isso que a pessoa que está saudável, ela vai ter um cortisol alto de manhã, né? E vai caindo ao longo do dia. Então, se você tem cansaço, por exemplo, 10 horas da manhã, 14 horas, o que é mais comum, 17 horas, precisa dar uma olhada no seu cortisol. E ele não é um exame fiel àquilo que a pessoa está sentindo, porque ele sobe e desce. Né? De acordo com o horário que a pessoa vai fazer o exame, pode... Exatamente, de acordo com o horário e com se você vai medir o cortisol e no trânsito tem um estresse, ele já vai estar mais alto. Né? Salvo quando a glândula suprarrenal que produz o cortisol já está exaurida, né? Está muito cansada. Esse cortisol vier muito baixo. Eu tenho muitos pacientes que eu reponho hidrocortisona base, né? Que não é corticoide, mas é o hormônio bioidêntico. Então, isso tem estudo científico apontando para a segurança na reposição desse cortisol que está deficiente. Então, a pessoa dormiu, ela vai ter disposição durante o dia para treinar, né? Que é o outro pilar da saúde, sair do sedentarismo, né? Que é um fator de risco para câncer, inclusive, sedentarismo. E como é que é a alimentação que vai ter relação com imunidade, com nutriente, com função do intestino, com vitalidade também. Uma coisa meio que leva a outra, né? Se a pessoa dorme bem, tem energia para fazer exercício, e faz exercício, se motiva a ter uma alimentação um pouco mais saudável, e se não tem um ou se não tem outro, acaba desandando, né? Se o cara dorme bem, treina, puta, não come bem. O fato de não comer bem já vai atrapalhar o sono, já vai atrapalhar a qualidade de vida. Mesma coisa se não treina ou se não dorme. Então, uma meio que acaba levando a outra, né? Exatamente. E nesse ciclo circadiano que a gente fala, para quem é mais agitado um pouco, por exemplo, é mais indicado fazer o treino pela manhã, que aí tem a liberação de adrenalina e cortisol de forma saudável, né? Vamos lembrar que quem treina demais, né, um atleta que treina 8 horas por dia, ele também tende a ter sintomas de estresse, né? Você já deve ter ouvido falar que às vezes a pessoa entra em overtraining, né? Se a pessoa treina demais e não tem uma boa suplementação, ela pode depletar, né, alguns marcadores e aí precisa corrigir isso também. Então, tudo no devida proporção. Do equilíbrio, né? Isso. Então, o doutor comentou da melatonina. Pô, essa foi uma suplementação que para mim ajudou muito. Até na época foi você que me receitou, era melatonina, GABA, mulungo e eu acho que tinha uma quarta ali que eu não lembro. Valeriana, passiflora? Não lembro exatamente, mas eu acho que era alguma dessas aí. Era uma fórmula para melhorar teu sono. E cara, eu achei muito engraçado até no primeiro dia que eu fui tomar. Eu sei que aí também tu vê, né? O paciente faz muita coisa errada. Eu pensei, um só é muito pouco, eu já vou tomar 2. Né? E cara, aquilo lá me derrubou de um jeito que eu tava vindo tomando o Zolpidem, meio Zolpidem, mas pô, era uma faixa tarja preta, não sei se ele, eu acho que é, né? É controlado agora. É controlado. O Zolpidem, Gabriel, é derivado, ele é uma molécula semelhante ao Rivotril. Então, no começo, o Zolpidem foi uma novidade, né? Mas hoje se sabe que ele não é tão bonzinho assim, né? Tanto que ele é um remédio controlado. Vamos falar da substância ativa do Zolpidem, que é o... agora esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Zolpidem. Enfim. Mas ele é semelhante ao Rivotril, tá? Então... Ele é um... É um indutor do sono, é um hipnótico. Hipnótico, isso, né? E teve até um pico recentemente, né? Que todo mundo saiu tomando Zolpidem e por causa disso foi controlado? Não, desde o começo já é vendido como controlado. Mas... É porque ele parece inofensivo, né? É curta, meia vida curta, toma ali, tu dorme. Porra, mas beleza tu escolher quanto quer dormir. Por mais que... Eu nunca tive problema de sono, mas às vezes era 15, 20, 30 minutos pra dormir. Pô, tu vai lá, toma um negócio e dorme na hora? Porra... Eu acho que o que é interessante assim, é quantificar esse sintoma. Vamos lá. Por exemplo, a pessoa teve um luto, um trauma, né? A pessoa perdeu alguém, está passando por um luto. Então, talvez uma melatonina com uma fórmula de fitoquímicos não vai ajudar a pessoa a dormir, né? Então, a gente precisa usar uma medicação mais forte. O detalhe, a questão é assim, quando a pessoa está consciente e vem num processo de melhora psicológica, de melhora emocional, e a gente pode reduzir a potência do fármaco, vamos pegar a maior parte da população, talvez a maioria de vocês que estão assistindo, que tem dificuldade para dormir. Melatonina é uma fórmula já resolve, não precisa ir para um remédio controlado. Porque a gente tem que pensar, e uma coisa que muitas pessoas não pensam, eu convido você a refletir sobre isso,
pense a longo prazo, daqui a 20 anos, qual vai ser a consequência desse diazepínico no seu cérebro, né? E uma das tendências, um dos efeitos é a redução de memória, porque ele altera o aprofundamento do sono, o sono REM. Então, quando a gente dorme, a gente precisa fazer limpeza, higiene do cérebro, né? E descansar, repousar o nosso sistema nervoso central e o nosso corpo. Tanto que o coração, por exemplo, ele entra em repouso também, reduz a frequência cardíaca e a pressão arterial. Se a pessoa ronca e tem apneia, e o coração faz um pequeno aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, tem uma descarga de cortisol durante o sono. E isso é maléfico. Então, é como se a pessoa se estressasse durante o sono. Engraçado, né? A gente deveria estar relaxando, né? Isso. Por isso que é importante dormir e aprofundar o sono, né? Tem os ciclos do sono, né? A cada 1h30 a gente faz um ciclo de sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, né? Que o olho fica assim, né? Enquanto está dormindo? E esse é o mais profundo? Isso, esse estágio engraçado, profundo né? que a gente... Exatamente. Então, bem importante. E falando em perda de memória, o outro fármaco que dá perda de memória é o omeprazol, né? Porque ele não vamos falar omeprazol, vamos falar os prazóis, né? Todos os bloqueadores H2, a gente fala. Bloqueador H2 é que inibe a bomba de prótons lá do estômago, né? Isso é um detalhe mais técnico. Mas essa redução da absorção das vitaminas do complexo B podem também, com o tempo, e isso já tem estudo científico publicado, trazer dano na cognição e na memória. Omeprazol é para o quê mesmo? Gastrite, Gastrite? úlcera, né? Dispepsia, queimação. Eu estava vendo que um dos mais recomendados, um dos mais oferecidos, que a pessoa mais toma no Brasil, um é aquele para colesterol, que agora esqueci o nome, e o outro acho que é fluoxetina, que é antidepressivo que dá no SUS, né? Então eu vejo que muito também está acontecendo isso nessa nossa geração, principalmente o público mais jovem, que às vezes está ansioso, está depressivo, vai no posto de saúde, começa a entrar no antidepressivo derivado do flúor da fluoxetina. E depois para tirar isso, é muito mais complexo do que às vezes fazer um exame, entender às vezes nível hormonal ou entender a própria rotina, né? Tentar trabalhar talvez ali com hormônio, com exercício físico, uma regulação, né? É que pensar dá trabalho, né? Exato, se autoavaliar, né? Então, dar nome, né, para aquilo que a gente está sentindo. Então, tem um estudo de uma psicóloga chamada Susan David, ela elaborou o método NASA. O que é o método NASA? Depois você pode procurar. Esse livro tem resumo desse livro. David. É assim, quando você tem uma situação desafiadora, não é recomendado você pensar positivo. Pense que vai dar certo, pensa positivo. Parece que isso, segundo os estudos, aumenta ainda mais a ansiedade. Então, qual que é o caminho? Por exemplo, vamos lá. Você tem uma situação desafiadora. Atendi ontem uma situação assim. Vou contar até um pouquinho para você entender como é que é isso. O meu paciente ele se envolveu num processo. Ele é uma pessoa que trabalha na polícia e ele se envolveu num processo. Aí eu perguntei para ele assim: você acha que tem culpa a respeito disso que você está respondendo? E ele falou absolutamente de jeito nenhum, não tenho não, né? Era algo esdrúxulo, assim, parece que ele nem estava de serviço no dia. Mas ele estava extremamente preocupado com o tal do processo, que ele não tinha nem nada para responder. E aí, apurando, né, indo a fundo, a gente chegou à conclusão que ele estava tendo o que se chama de ideias catastróficas. Pensando lá na frente que vai... Exatamente, pensando que alguma coisa muito ruim iria acontecer. Então, a gente precisa dar um nome para isso. O que você está sentindo? Eu estou sentindo medo. O nome disso é medo. Porque, veja, é uma pessoa que já está medicada, sentindo muito medo. Um medo a ponto de travar ele atrapalhar. ali. Aí eu dei um exemplo assim. Você tem medo de levar um tiro no teu trabalho? Eu falei, não, disso eu não tenho medo. Deveria ter medo disso do que do processo, né? Que é o real. Você lida com isso todos os dias. Comum. Então, vamos admitir. Você está sentindo medo, e o NASA, o A o N é nome, o A é admitir. Vamos admitir. Você está sentindo medo de algo que não é real. Você está criando uma fantasia. E o que é o S do sair? O sair é olhar de fora. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Olhando de fora, será que eu estou realmente... né? Como é que eu posso olhar de fora para isso? Olhar com, de repente, a ajuda de um profissional. Olhar para o seu problema. Olhe para aquilo que você está vivendo. Né? A pessoa, por exemplo, é um empresário, tem uma empresa, está com estresse, está com cansaço.
Olha para isso, olha o que está sugando a sua energia. Isso faz tanto sentido porque eu sempre vejo, é muito mais fácil você resolver o problema dos outros. Sei lá, alguém tem algum problema lá. Ah, mas só fazer isso, aquilo. Só que aí que eu acho que tá a dificuldade, porque quando o problema é conosco, a gente não consegue sair. Isso, olhar de fora. É olhar de fora. E uma forma de você olhar de fora é pedir opinião de alguém que tem condições de te ajudar. Não é a opinião de qualquer pessoa. De um amigo. Você sabe que está em Provérbios? Isso é tão antigo. Em Provérbios, na Bíblia, está escrito assim, ó. Você vai pedir conselho a uma pessoa que cria vacas, que cria gado, ele vai saber falar a respeito das crias do seu gado. É óbvio. Para quem você está pedindo conselho? Se você quer falar a respeito de hormônio, você vai conversar com alguém que entende de hormônio. Se você quer tomar um remédio da farmácia, você procura alguém que prescreve remédio da farmácia. Se você quer falar sobre as suas emoções, você procura um profissional que te ajuda a olhar de fora sobre as suas emoções, ou para o seu sono, seja lá qual for o assunto. Mas primeiro, veja só, você precisa dar nome. Precisa dar nome. Se você tem constipação intestinal, se o teu cocô está muito duro, tem que falar sobre isso. Depois admitir que também eu acho que muitas pessoas param ali, né? Eu não quero admitir que eu tô com esse problema aqui. Às vezes tá Por com orgulho. sangramento já, tá sangrando o Prefere ficar intestino já, quieto. tá com hemorroida lá Vai e passar. fica com... E tem vergonha de... Realmente né? é esse tabu, né? Então, eu não vou falar de cocô, não vou falar de sexo, não vou falar disso, daquilo, porque o que vão pensar de mim? Exatamente. Ó, aí tá um outro ponto que as pessoas têm muito tabu. Você sabe que eu pergunto para todas as pessoas na minha história clínica a respeito de libido. Salvo quando é adolescente ou quando é uma pessoa que não tem vida sexual. E eu pergunto com muita naturalidade. Por exemplo, tem filhos? Tenho. Cesárea, parto normal. Ah, cesárea, parto normal. E a libido, como é que tá? E na mesma, Christian, no mesmo tom que eu faço a pergunta com naturalidade, a pessoa me responde, tá péssima. Ali opa. Ou não, tá boa, tudo bem, essa parte não tá... Ninguém Mas chega a travar, sim? Ninguém trava. Às vezes a pessoa fica com um pouquinho de constrangimento, Aham. mas normalmente o que a gente percebe é que as pessoas hoje têm um nível de maturidade e entendimento que o profissional está se interessando, porque esse é um marcador de saúde, qualidade de vida e liberação de dopamina, entendeu? Se ela está liberando dopamina, se ela tem prazer na relação conjugal, segundo a psicologia do corpo, ela vai ter também mais prazer na vida. E se Tem não relação. tá tendo ali, tanto o homem quanto a mulher, mas muito no homem, né? Cara, se ele não consegue satisfazer, se ele não tem libido, esse cara não vai ter uma autoestima no trabalho, na vida pessoal dele, não vai fazer um exercício físico, ele vai estar... A menos que ele tenha uma técnica de sublimação muito forte, ele canalize totalmente, né? Que os religiosos que vivem Isso, tem a isso sexualidade de forma muito saudável, eles conseguem sublimar, né? Então, verdade. tem isso também. Mas quando a pessoa tem uma vida sexual ativa, isso se espera que seja... se avalia, né? E espera que seja algo saudável para que a pessoa consiga, nos outros departamentos da vida, ficar de bem também, Só né? pra gente entender. Hoje, o que seria uma vida realmente sexual ativa, então? Porque a gente pensa, transar uma vez na semana, é isso que... Às vezes tem gente que acha que isso é realmente ativo, ou não é. Duração, não sei nem como... Como é que se mede isso, Isso. né? Assim, ó, a média vamos lá para o que é a média da população brasileira, que parece que é em torno de uma vez por semana, né? Mas aí é um critério subjetivo, né? O que é para uma pessoa não é para outra, né? Então, é o quanto a pessoa está satisfeita com a sua vida sexual. Segundo o que a gente estuda, o que a gente vê na prática, normalmente os homens têm mais... tem desejo de uma frequência maior de relação sexual do que as mulheres. É difícil encontrar alguém que, às vezes até acontece, da mulher marcar consulta para o marido porque ele tá com queda de libido, de ereção, né? Por fazer suplementação hormonal. Mas o que se encontra normalmente é os homens terem mais necessidade de uma incidência, de uma frequência maior de relação sexual. Então é subjetivo, depende de cada casal e talvez da vitalidade também, O idade, tempo também né? é muito variável, né? O tempo que o Minuto, casal uma tá hora. junto, Sim. por aí vai. Só interrompendo, o A daí seria o quê? O N é dar o nome, admitir, sair... E o A de agir, o último A. de agir. Agir. Agir, faça alguma coisa. Então, o NASA é N, nomear, A, admitir, S, sair, olhar de fora, e o A, agir, baseado em valores, em princípios.
Então, você precisa tomar uma atitude. É algo na tua vida espiritual, por exemplo? Então, esse valor de espiritualidade é importante para você? Então, busque um conselheiro espiritual. É a sua saúde física? Busque a sua referência na saúde física. É saúde mental e assim por diante, né? Pô, muito legal essa tua abordagem. Né? Porque até se tu parar para pensar, na verdade, dentro da tua medicina, tu tá incluindo também ali um aspecto da psicologia. Muito forte. Que o que poderia, né? Chegou o paciente lá, ele tá ansioso, ele não tá focando. Poderia dopar o cara com remédio. Mas olha que interessante essa metodologia que tu trouxe, que às vezes é rápido, né? 15, 20 minutos ele consegue entender Sim. aquilo e às vezes melhorar muito de um processo que poderia ser muito traumático. E olha, Gabriel, muitas vezes o problema está no lado admitir, viu? Eu admiti, né? Admitir. Porque é difícil admitir. Dói às vezes. Prefere ouvir a se verdade. enganar, né? Então, Você pega... Porque a gente tem 2 mecanismos de defesa que são muito comuns. Isso é psicanálise, Freud que descreveu isso, e a gente vê que é extremamente verdadeiro. O primeiro mecanismo de defesa é a projeção, tá? Não sou eu que sou feio, você que é feio, né? Não sou eu que bebo, você que é chata, né? Eu só bebo 3 latinhas todos os dias e uma dose de uísque. Não sou sou alcoólatra, né? A minha mulher é quem enche meu saco. Pra relaxar. Isso, né? Projeta no outro. E outro mecanismo é a negação, né? Então, eu tô muito acima do peso, mas eu sou um gordinho sexy, né? Eu tenho saúde. Eu tenho saúde. É hereditário. Né? É hereditário, né? Não é porque eu como muito doce, né? Ou muito carboidrato de má qualidade. Então, é negar o problema. Então, por isso que o admitir, quando a pessoa admite e busca a ajuda certa, o próximo passo é a persistência, né? Porque esse agir, ele não pode ser fogo de palha. Tem que ter um plano de ação. Por isso que eu gosto de trabalhar com um plano de acompanhamento. Para o tratamento ter uma evolução, né? Para a pessoa avançar. Eu costumo dizer que é um degrauzinho, né? Às vezes a pessoa... Teve teu amigo que foi lá consultar, o abençoado, na primeira consulta, me contou que fumava uma carteira de Marlboro por dia. Ele queria não ser outra coisa. Falei, cara, uma ele tá jogando baixo ainda, o primeiro passo é a gente ter que parar de fumar, rapaz. Que é a pior coisa, você tá aqui, ó, né? Então, e aí ele parou de fumar. Marlboro vermelho, parou, isso, cara. foi Esse muito aí legal, foi um né? case, assim, que pra quem acompanhava ele... Cara, era mais de uma carteira e o tempo que ele fumava um cigarro era 3 tragadas, cara. Assim, falando, parece que eu tô exagerando, mas ele ia lá... 2, 3, acabou o cigarro. Às vezes era 2, 3, Olha o nível de assim. ansiedade, né? Pô. Aí ele falou, vou parar de fumar. Eu falei, cara, quero ver, bicho, quero ver. E parou e, cara, assim, foi uma... É outra pessoa. Tô acompanhando ele ali no dia a dia, conseguiu até perder peso. A gente já, às vezes vai engordar. Mas não, cara, perdeu peso e conseguiu parar de fumar depois de uns 15 anos. Parabéns, nosso amigo Adriano. Nosso amigo Adriano, não vou cara, citar nomes, né? Valeu, Adriano. Não, mas nesse caso acho que pode citar porque é um case muito bacana, cara. Legal. Claro que teve ali... Com a sua autorização, Com a viu? autorização, né? Ele Depois a autoriza. gente desce ali e pergunta assim. Claro, ele teve assim a vontade dele, mas também o trabalho que o doutor fez ali, por exemplo, entrando ali com... Não sei, foi ansiolítico? Foi uma medicação. Né? A nicotina ali, né? Foi adesivo de nicotina e bupropiona com naltrexona. Então, você vê que é bupropiona. Um negócio que só isso não resolveria, né? Teve Sim. que ter esse plano de ação para ele conseguir chegar lá. E, pô, nem lembrava mais, mas foi um case muito bacana mesmo, cara. É, legal. Uma virada de chave. O bupropiona, ele é o quê? Ele é antidepressivo ou É um ansiolítico? antidepressivo. Os antidepressivos, eles atuam em lugares diferentes, né? A bupropiona tem uma ação na noradrenalina e na serotonina. Então, se for pegar, por exemplo, sertralina, fluoxetina, é mais serotonina. Então, A bupropiona vai nos dois? Pega dois neurotransmissores. Isso também está muito em alta hoje em dia. Eu sempre fico me questionando até que ponto as pessoas realmente precisam ou, às vezes, alguma dessas viradas de chave. Entender que tem um problema e... Essa avaliação... ela é muito subjetiva. Na minha opinião, não é muito fácil de fazer. Não é, né? Porque o remédio, ele é para ajudar na hora certa. Não tem remédio bom ou ruim. O remédio é para a hora certa, é para a pessoa certa. Às vezes a pessoa tem indicação de usar uma medicação e ela tem um efeito colateral e precisa trocar o remédio. Então, essa parceria com o profissional é importante, porque a gente às vezes precisa acertar o remédio, né? Hoje tem o Ozempic, por exemplo, para emagrecimento. muito em semaglutida, né? É excelente, sensacional. A gente tem no consultório para fazer. Ele já foi projetado para emagrecimento? Ele foi projetado para diabetes. Diabetes. Isso. Só que o que a pessoa não pode fazer é
e esquecer os demais pilares, né? A gente falava dos pilares. Então, o sono, o intestino, o exercício físico, a alimentação, né? Eu acho que as pessoas que gostam desse assunto têm essa informação e informação científica muito à disposição, Sim. né? E é fácil de pegar para quem gosta, para quem tá interessado, né? Às vezes aí que tá naquele lado admitir. A pessoa não quer admitir, nem pesquisa. Exatamente. E, por exemplo, o Ozempic, por que ele emagrece? Ele tira a fome ou ele acelera o metabolismo? Então, o que faz o Ozempic? O Ozempic, ele é um análogo, quer dizer, é semelhante ao GLP-1, que é um hormônio que é produzido no intestino depois que a pessoa come. Então, vai dar uma sensação de saciedade. Então, ele vai aumentar a sensação de saciedade. Mas eu não posso me controlar, não posso, por exemplo, comer mais devagar ou escolher um alimento que causa mais saciedade, né? Ou reeducar, fazer uma terapia cognitivo-comportamental. Pode tudo isso, né? Pode fazer. Pode, é indicado. Mas vamos falar sério, né? Ele vai facilitar muito a velocidade do emagrecimento. E quem gosta de comer e tem fome, e tem dificuldade de atingir saciedade, sabe que é muito esse capítulo esse departamento é difícil, é um assunto difícil. Então, como a gente foi amadurecendo e foi aprendendo, a gente sabe que na prática a pessoa que é obesa, a pessoa que tem excesso de peso, ela precisa de uma medicação, né? Porque ela já sabe o que pode e o que não pode, na grande maioria, né? Que é quantidade e volume de comida. No fim, ela mais não se sente saciedade. Às vezes tem aquela ansiedade até ele estar comendo. E falta, às vezes, até aceitação mesmo, né? Isso. O grande X é que o alimento, para quem come errado e demais, ele acaba sendo um vício, tá? Por isso que a bupropiona, por exemplo, que ela se usa também para ajuda, tabagismo, né? Também se usa para compulsão alimentar. Para emagrecimento, né? Mas não é o foco dela ou... Não, ela tem indicação... Os dois. Para os dois. Eu sei porque também o Venvance ele pode ser usado. Para compulsão. Quando eu comecei a tomar o Venvance, cara, é que assim, eu também não pesquisei muito. Eu tomava e eu não tinha fome. Eu tomava de manhã cedo, aí, sei lá, 3 da tarde, eu via, eu tô meio tonto, cara. O que será que tem de errado? Aí, eu não comi nada hoje. Olha que loucura, cara. Mas porque faltava. E no Ozempic não pode acontecer isso também, porque é interessante. Beleza, eu não vou sentir fome. Mas a pessoa precisa também do nutriente, né? Então, por isso que é importante equilibrar isso, fazer o acompanhamento. Porque vamos supor que a pessoa tenha... Olha o que aconteceu com uma paciente que eu atendi outro dia. Ela tinha cirurgia bariátrica já, então ela tinha uma deficiência de absorção de nutrientes. Tá? E nutrientes, se a gente for dosar os minerais, zinco, selênio, magnésio, manganês, né? Os minerais que são importantes, as vitaminas B12, vitamina D, né? A vitamina C, vitamina A, vitamina E, a gente mede, a gente dosa isso. É muito comum a gente encontrar deficiência dessas vitaminas. Uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, ela vai ter deficiência. Ela não está absorvendo direito. E ela estava usando Ozempic para não sentir fome com deficiência de nutriente. Tá um zumbi, né? Então, aí, claro, ela sentia cansaço e fraqueza, né? E baixa imunidade, entende? Então, por isso que uma medicação da potência da semaglutida, né, que é o Ozempic, a pessoa não pode, hipótese nenhuma, fazer por conta própria. Outro efeito que ele dá é retardar o esvaziamento gástrico, deixar o estômago mais lento na digestão, para dar essa sensação de saciedade. Então, ela vai lentificar o trânsito, né, o movimento do aparelho digestivo, que são 6 a 9 metros de tubo digestivo, desde o estômago. Então, a pessoa tende a ficar um pouco mais constipada. Então, a pessoa que já é constipada tem que ter um especial cuidado para o uso dessa medicação. Na alimentação, como é coisa que E vão ajudar. só com recomendação médica? Ou comprar na farmácia? Infelizmente, não, tá? Entendi. Posso ir agora na farmácia comprar? Caraca, Pode comprar por conta própria. E como que daí ele age no caso? Tem tempo? Com recomendação, claro, né? Não, a ação é muito rápida. Já no primeiro mês dá para perceber. Eu gosto de usar no consultório. A enfermeira que trabalha conosco, que aplica, né, é subcutâneo, para a gente poder fazer o acompanhamento, né? Ver como é que a pessoa vai se sentir e dar todo o respaldo, né? Hoje, até falando um pouco como empreendedorismo, como negócios, no teu caso, hoje tu não foca mais naquela questão de ser um médico que vai resolver só a dor.
mas de pegar um paciente e ir evoluindo com ele? Olha, falando em empreendedorismo para estudantes de medicina, até para médicos, né? Eu logo vou lançar uma mentoria também para ajudar médicos Acho essencial, cara. a crescerem no seu trabalho para poder ajudar mais pessoas. Essa que é a ideia. É você fazer uma linha de cuidado do paciente, né? Fazer um acompanhamento. Então, vamos fazer uma lista daquilo que você precisa. Eu acho que isso que é empreender. Você me procura, né? Então, qual é a queixa que mais te incomoda? Vamos lá, vamos dizer que é cansaço. Então, o cansaço que você sente é o que a gente precisa, com prioridade, resolver. Tá? Mas depois vai vir o meu excesso de peso também me incomoda, a minha libido já não é mais como era há 10 anos atrás. Aí eu quero também melhorar minha alimentação, eu quero reduzir meu estresse. Então eu vou oferecer a este paciente um acompanhamento. Então eu vou ter uma equipe que vai me assessorar. Hoje eu tenho nutricionista, enfermagem, eu posso encaminhar para uma psicóloga, posso ter a opinião de um psiquiatra quando for necessário. E eu vou entregar para o meu paciente um acompanhamento e resultados, né? É a solução mesmo, Vou né? entregar soluções, como no teu negócio, né? Tu entrega soluções para o teu cliente. Até porque eu vejo que até falando do mercado da medicina, tá? Hoje, minha namorada está no 5º, 6º semestre, tá abrindo muito a universidade de medicina. Plano, às vezes atrapalha muito a vida do médico. Trabalhar, às vezes, em plantão é muito corrido. E, às vezes, o médico ele sai ali do estudo dele, que às vezes é 10, 15 anos de estudo, e, o que eu faço agora? Posso, claro, vai ganhar bem fazendo plantão? Vai. Pode ir para o caminho público? Vai. Mas tem muitos que, às vezes, têm esse desejo de empreender e não sabe por onde começar. Então, o doutor teve um case bacana, né? Trabalhava ali era com plano na época. Foi empreender, montou ali o escritório. Talvez no começo levou um time ali até conseguir, mas montou o produto, entendeu o público, aprendeu a vender mesmo e hoje está... E vender é saber mostrar para as pessoas... É o vender entre aspas, né? Isso. Mas apresentar ajudar mesmo. É conseguir mostrar para a pessoa que procura a gente que aquilo que a gente entrega realmente causa uma transformação mais profunda. Impacta de maneira mais profunda, menos superficial, né? Menos rasa. E eu acho que o médico que quer empreender, ele precisa pensar fora da caixa, ele precisa pensar diferente. Você precisa decidir se você vai ser alguém que vai tratar sintoma ou se você vai oferecer uma transformação, uma experiência maior para aquela pessoa que está sofrendo e te procura, né? O que, inclusive, a palavra paciente não vem de paciência, vem de paixão, né? Ah, é? Tem a ver com sofrimento. Ah, legal. Então, a gente chama de paciente para lembrar disso, né? A pessoa que nos procura, ela tem um sofrimento, ela tem uma dor, né? Ela precisa resolver isso e nem sempre é com analgésicos, né? E é um mercado que é difícil porque a minha visão de fora, tá? Até pode ser um assunto meio polêmico, mas parece que você entra lá com o médico fazendo um trabalho diferente, divulgando. Parece que os outros têm uma certa inveja de quem está fazendo sucesso e é um mercado que eles não têm medo de um processar o outro, tentar caçar CRM. Digo até como, por exemplo, um cliente nosso que é de transplante capilar, uma rede. Ali qualquer anúncio que tu faça que esteja um pouco fora da diretriz, já tem alguém denunciando. Enquanto grandes concorrentes fazem, às vezes não sei como, mas estão vinculando, só que acontece, nos parece que o próprio mercado se sabota, ao invés do mercado tentar melhorar como um todo. Então acho que ainda tem essa dificuldade. Não sei se também sentiu isso, mas parece que é um... Sim. Em vez de seguir de exemplo, né? Acaba tendo a própria inveja, como o doutor falou, destaca, toma cria toda uma jornada do próprio paciente, consumidor seu. Então chega na clínica, tem, além de você, no caso, tem toda a sua rede de apoio ali. Então, como você disse, pode encaminhar para uma psicóloga, encaminhar para outras áreas e, enfim. Olha, eu parto do seguinte princípio. Eu não faço nenhuma crítica. Eu já precisei de cirurgia, já precisei de outros especialistas, né? Eu acho que a medicina ela vai se complementando. No amadurecimento, cada um tem o seu tempo. A gente precisa do colega que trabalha no pronto-socorro, na UTI, que atenda no posto de saúde. Não vejo que tenha absolutamente nada de errado com relação às escolhas. Sim. Mas quem quer escolher estudar longevidade, por exemplo, longevidade não é uma especialidade médica. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, eu posso falar que eu sou médico nutrólogo porque eu tenho um registro de qualificação de especialista, eu tenho um RQE. Mas hormonologia não é especialidade médica. Então, quando a pessoa faz uma formação em nutrologia,
ela não pode falar eu sou nutróloga ou nutrólogo sem ter o RQE. Né? Então, eu não posso dizer que eu sou especialista em hormônios. Mas isso não me tira o direito de estudar hormônios para ajudar aquelas pessoas que querem fazer reposição porque estão com deficiência e a vida de um homem sem testosterona é muito ruim. É muito ruim. Ele vai estar mais cansado, ele vai produzir menos, ele vai treinar na academia, não vai ganhar massa muscular direito. Se conseguir treinar. Ele vai ter mais... se conseguir fazer, vai ter déficit de força. Com o tempo, ele pode ter uma redução da altura, tá? Porque a parte da cartilagem entre as vértebras vai diminuir. Então, a redução de estatura é um sinal de queda hormonal. Sem falar da parte de sexualidade, de libido e ereção, né? Então, olha, vamos falar de mulheres. Né? Uma mulher com queda de estrogênio e progesterona, ela vai ter redução de colágeno e elastina. Então, a pele vai envelhecer e vai ter atrofia de mucosa, ressecamento. A mulher vai ter uma relação, vai ter ressecamento e vai até sangrar às vezes, né? E esse, inclusive, é um dos maiores desconfortos, um dos maiores queixos das mulheres que entram na queda hormonal. Isso talvez seja o sintoma mais gritante. Mas depois tem aumento da incidência de infarto com a queda hormonal. Aumenta muito o risco cardíaco. Declínio cognitivo. Então, a mulher vai ter mais lentidão, vai ter mais chance de AVC e vai ter mais chance de ansiedade e depressão e sintomas de estresse. Sem falar dos calorões, né? Também, que vai ter ligação com essa insônia, Isso é com essa hormonal? ansiedade. Sim. Caramba. E depois tem o aumento do risco de fratura óssea. Tá tudo interligado, então. Não né? tem músculo, né? Que o estrogênio também vai reduzir a deposição de cálcio no osso. Quem falar que isso é uma coisa normal, pode até falar, mas não vai falar que isso é uma coisa saudável. Então, se não houver contraindicação clássica, não tem porquê não fazer uma reposição hormonal. É Não uma tem qualidade de motivo. vida, é um detalhezinho que pode mudar toda a jogada, Muda né? demais. Vida profissional, amorosa, bem-estar. E a parte científica? A parte científica protege, já tem estudos científicos mostrando. Claro, é um trabalho para o médico qualificado fazer. Não é para a pessoa fazer de qualquer jeito, né? De qualquer forma. Até teve, né? Acho que um ano e pouco atrás, o CRM falou: o médico não pode indicar reposição hormonal. Mas é estranho, porque primeiro que o CRM não é o judiciário, né? Ele não pode estar legislando. E aí, claro, eu acho que isso acabou não avançando, mas ia ser um retrocesso, porque o que ia acontecer? Quem que ia usar hormônio? O cara ia trazer lá do Paraguai, de um submundo químico lá, vai saber, vai se injetar sozinho, não vai fazer o acompanhamento médico. Então, que bom que eu acho que isso não acabou não avançando para a gente ter acesso a isso aí, né? Acesso de uma maneira saudável, no caso. O que o nosso conselho não permite é fazer sensacionalismo e fazer reposição sem indicação clássica. Entendeu? Tem que ter ali algum... Tem que ter indicação, tem que ter clínica, tem que ter sintomas. E são 10 perguntas que a gente faz para avaliar. E de preferência que tenha exames também laboratoriais comprovando, né? Então tem que ter indicação. A gente só faz com indicação. Do mercado paralelo, esse assunto é muito complicado, né? Porque o mercado negro, né? A pessoa vai injetar algo, às vezes de uma farmácia que não tem nem a aval da vigilância. A maioria, né? Né? Tá nesse... Às vezes é uma medicação contrabandeada, então você não sabe o que tem direito ali, se essa data de validade está certa ou não. Acaba sendo um risco, né? Muito grande. Não tem por que fazer isso, né? É um risco para a própria saúde. E hoje o pessoal que te procura nessa questão hormonal seria mais para massa muscular, para perder excesso de peso, ou os dois? Que vai auxiliar nos dois, né? A testosterona vai ajudar a queimar gordura e ganhar massa magra, né? Sim. Muitas pessoas que me procuram acabam nem tendo consciência de que estão com queda de hormônio, né? Eles me procuram por cansaço. Às vezes a pessoa já percebe que tem algo errado e relaciona, né? Mas às vezes a pessoa vem consultar porque ela quer emagrecer, por exemplo. E durante a história clínica a gente percebe. Porque eu acho que existe ainda um nível de desinformação, né? Porque o hormônio ainda, eu acho que para a maioria da população, quem fala em hormônio, pensa no cara que tá no palco lá gigantesco explodindo. Exatamente. Isso está fazendo errado, né? Sim. Então, o hormônio é para te dar uma qualidade de vida decente, digna, né? Para você fazer um exercício físico e ter um pouco de massa muscular. A longevidade também, né? Pra você não ficar um velhinho frágil, né? Caquético. Sim. Com aquela coisa molinha aqui. Porque a gente, com o tempo, vai ficando geleia, né? A gente vai ficando mole com o envelhecimento. Vai Isso perdendo. é todo ser humano assim.
Por isso que é tão importante exercício de força, para manter massa magra, que é um patrimônio. E o hormônio vai ajudar na manutenção de massa magra, vai ajudar na longevidade, na qualidade de vida. Eu vi até na questão psicológica, eu vi uma analogia que eu achei muito interessante sobre a testosterona. Que, por exemplo, digamos que um atleta toma e um não toma. O atleta que toma, se ele tiver o jogo e ele estiver ganhando, ele vai estar mais motivado a ganhar. Se ele estiver perdendo esse jogo, ele não vai ser tão afetado pela derrota. Dizem, né, que daí a testosterona vai até ajudar ele a pensar, não, eu tô perdendo, mas não me importa, eu vou fazer o possível para ganhar. Então acho que chega nesse nível. Com certeza, não tem um atleta que usa teste comparado com quem não usa. A luta outra desigual, né? Desigual? Não, é incomparável. Caramba. É por isso que tem o antidoping, né? Atleta profissional. Em luta sempre, assim, é muito clássico, né, o antidoping. Sim. Só não tem mesmo, acho que no fisiculturismo, porque daí se tiver antidoping no fisiculturismo, acaba com o esporte, né? Mas parece que estão até querendo criar, assim, uma... Tem umas federações... Que não permite. Tem já, né? Já tem. Não dá tanto ibope, porque daí é algo mais normal, mas tem. Sim. Mas sim, tem efeitos mentais, né? Sintomas de depressão que se confundem. Um sintoma é redução da alegria de viver. É uma pergunta do Adam, que é um questionário clássico, né? Que a gente aplica. Esse é um questionário de reconhecimento internacional. Tem lá a pergunta: você sentiu que reduziu a sua alegria de viver? Então, isso não é o suficiente, mas é uma delas. A outra pergunta: você tem se sentido mais angustiado? Né? Você sentiu que a produtividade no trabalho reduziu? Você sente menos força, dificuldade de hipertrofia? Aí vem ereções menos rígidas, falta de energia, falta de libido. Então, a gente faz todas essas perguntas, mas tem efeitos psicológicos, sim. E a pessoa fica mais agressiva, não no sentido de brigar, por exemplo, mas de encarar os problemas, né? Então, os medos diminuem. Então, a pessoa, nesse exemplo que você deu, ela está num jogo, está perdendo. Ela vai ficar mais agressiva de buscar um resultado. E assim na vida também, né? Não fica ali, nossa, agora eu tô perdendo, vou desistir. Ele vai tentar... Eu vi também uma outra relação entre o uso de hormônio... De novo, trazendo como exemplo os atletas profissionais, homem e mulher. Parece que o homem, quando ele usa muito, até daí não só testosterona, trembolona, coisa assim, ele aromatiza tanto que ele quase vira uma mulher de TPM. A mulher já foi o contrário, elas usam testosterona, elas ficam mais masculinizadas. Aí por isso essa seria a teoria do porquê que no meio da musculação, se tu pegar os youtubers, tem muita briga entre os caras. Tu vê ali em época de campeonato, eles estão tudo louco, um brigando pro outro, às vezes sem motivo nenhum. Um olhou torto, eles começam a brigar. Faz sentido isso? O homem vai ficar mais tipo uma mulher na TPM e a mulher já não briga, porque ela tá com a testo alta, ela fica mais equilibrado. Pode desregular nesse nível? Pode desregular bastante, sim. Mas vamos lá, a trembolona que você citou não é contraindicada em humanos, só tem estudo em animais. Porque o mais tóxico, né? Aumenta muito o risco de suicídio. Caramba. Tem relação com o risco de suicídio. Mas para que ela foi criada? Não sei se o doutor sabe se tem essa informação. Também não é da área, né? Mas... Os esteroides eles foram sendo desenvolvidos em laboratório com... Hoje... Quem compra do mercado paralelo, o objetivo é hipertrofia. Fácil, né? Mas a trembolona já foi desenvolvida para isso em animais, daí, provavelmente? Eu sei que tem estudos em animais, não tem estudos em humanos, né? Então, em humanos é absolutamente contraindicado. E a testosterona em mulher, a dose é muito menor. Por isso que, quando a dose é alta, tem crescimento de pelo, engrossamento da voz... E é irreversível, né? Clitoriano, a voz. Exatamente. Perde cabelo, acne. Pode haver queda de cabelo. E a agressividade do uso de testosterona no homem, esse de brigar, é por conta do pico que faz, né? Então, e realmente... E também tem outra coisa. Às vezes a pessoa usa hormônio e usa outras drogas também. Sim. Né? Então, eu acho que o principal problema ali nem seria tanto a testosterona, no caso... Né? Tem estudos da Unifesp, se não me engano, mostrando que existe uma relação de morte, briga, violência no trânsito, mas é para aquele pessoal que usa do mercado paralelo, né? Então, se a gente for investigar quem está usando errado, a gente vai encontrar o viés do uso errôneo, né? Esse que é o desafio até de artigo científico hoje em dia, porque é algo que, assim, cara, tu vai achar um que vai falar que sim e um que vai falar que não. Claro. Que é enviesado, né? Cada um vai pegar um grupo seleto ali e, Hoje se sabe que a melhor forma de repor testosterona, que eu já faço isso, é implante de testosterona, implante hormonal. Os pellets ali, né? Os pellets hormonais, que eles fazem uma liberação linear, né? Nos primeiros dias vai subindo, depois
mantém por um tempo mais prolongado sem fazer o pico, né? É o antigo chip da beleza. É um nome incorreto, claro, né? Mas seria similar a isso o pessoal chama vulgarmente de chip da beleza, né? Que mas é gestrinona em mulher, né? Uhum. Mas no homem nem é tanto com o apelo da beleza. Então, performance, sintomas, né? que a gente tá conversando aqui, né? E é bacana até que tu comentou comigo como funciona, porque basicamente hoje reposição hormonal testosterona teria o gel, o injetável, e o mais moderno é o pallet ali, né? Essa reposição. É o implante subcutâneo. Porque daí ele vai ter um colateral menor, não vai ter aquele pico. Eu acho que principalmente o injetável, né? Tu vai injetar, vai ter aquele pico, aí de acordo com a substância, 15, 20, 30 dias, tu começa a cair, aí tem que injetar de novo e ficar nessa. O chip já não, ele vai progressivamente Ele vai progressivamente liberando e faz fica linear. Liberação linear. Né? Reduz o colateral daí? Reduz o colateral e a gente consegue colocar uma dose de acordo com a deficiência também. E nesse implante eu consigo colocar outras coisas. Por exemplo, eu posso colocar ocitocina, que é para melhorar felicidade, reduzir a irritabilidade, né, que é considerado o hormônio do amor. Pô, isso é legal. Eu posso colocar NADH, que é para melhorar a performance, energia. Né? Tem resveratrol hoje já, tem outros. E a duração dele? 6 meses. 6 meses. De 5 a 6 meses. E pensando agora trazendo um outro tópico aqui de questão de inflamação, né, do próprio corpo. A gente comentou antes de intestino, que às vezes tem dor de cabeça e liga intestino. O próprio eixo intestino-pele também, que às vezes... por que eu tenho acne? Mas o que tu come? E como que isso pode estar interligado em tudo? Eu atendi uma situação assim ontem, Christian. Uma moça que tem sinusite de repetição e ela já tomou muito antibiótico nos últimos tempos, né? E sinusite, produção de muco, rinite crônica, por exemplo, tem relação com lácteos e com glúten, né? Então, foi o que a gente retirou da alimentação dela, esses dois. Veja, não é que todas as pessoas respondem da mesma forma a lácteos e glúten. Mas se você que está ouvindo puder não comer glúten, não tem absolutamente nada na farinha de trigo que você não possa substituir, que não tenha em outra farinha. E o glúten, eu já vi as duas opiniões. Uma falando, não, se tu não tem intolerância, pode comer. Mas já vi também falar, cara, não tem nenhum motivo para comer. Qual que o doutor acha que faz mais sentido? É diferente para cada pessoa. Tem gente que... Eu, por exemplo, tomo café, posso tomar café 10 horas da noite e vou deitar, durmo normalmente. Então, o meu corpo metaboliza bem cafeína. Tem gente que não é da mesma forma. Isso é um caso real? O doutor consegue mesmo? Sim. Caramba. Para mim, café... Minha irmã é assim também, fica enchendo o saco. Ela fala, não, você tá errado, tu não vai dormir bem, teu sono não vai se limar. Mas pode ser que eu posso treinar à noite e não tira meu sono. Tem gente que treina e tira o sono. Então, Christian, a ideia é assim, é avaliar quais são os sintomas dessa inflamação de baixo grau. Porque às vezes a pessoa tem gordura no fígado, por exemplo. Aí tem relação com disbiose intestinal. O intestino vai ter relação com tudo, porque tem relação com nutriente. Se você pegar infarto, tem relação com imunidade. Por que tem relação com a imunidade? Porque quem defende o epitélio o que é o epitélio da artéria? Vamos lá. Então vamos imaginar que isso aqui, eu vou fazer aqui um tubo, né, que é uma artéria. Por aqui passa o sangue. O epitélio é a parte que fica por dentro do vaso sanguíneo. Entre as camadas, nossa artéria tem 4 camadas. Uma delas é músculo, para fazer a contração para o sangue ir para frente. Quem combate essa inflamação é um tipo de glóbulo branco, que é o macrófago. É um leucócito, que são os glóbulos brancos do sangue, que se diferencia e vai lá e come, engole, né? Faz fagocitose daquela partícula e deposita na artéria. Então, esse processo do infarto, dessa artéria obstruída, é um processo inflamatório. Se você tem um intestino competente, que está produzindo antioxidantes, 80% da imunidade é intestino. Se você tem bons nutrientes, por isso que se sabe que frutas vermelhas diminui, né, o resveratrol, ingerir fibras, né? Por quê? Porque isso aí vai dar imunidade. Dizem até que o fígado, o estômago no geral, né, o segundo cérebro, às vezes faz sentido. Porque faz sentido. A gente tem 2 quilos de bactéria no intestino, que elas tem muitas funções. E uma delas é
a imunidade. Humor, irritabilidade também pode vir de uma má alimentação. Exatamente, saciedade, né? Até pedi pro doutor, aproveitar fazer uma consulta gratuita aqui. Eu comia bastante antes, agora parei porque eu vi que tinha glúten, aqueles flocos de milho natural sem açúcar, eu gostava de misturar no iogurte. Mas por que tem glúten naquilo? Não teria que ser, teoricamente, não seria só um floco de milho? Tem que sempre ler o rótulo. É porque lá no rótulo Se você pegar extrato de tomate, que tiver só tomate como ingrediente... é alguma coisa que eles botam junto, então. Pessoal, vamos aprender a ler os rótulos, né? É. Se tiver mais de 5 substâncias com nome feio, não. é ultraprocessado. Isso vai causar inflamação de baixo grau. Vai aumentar risco de câncer. O câncer é um tipo de inflamação. E daí tem um pouquinho no molho de tomate, um pouquinho ali no outro, e vai indo junta. Isso. Se tiver glutamato monossódico, por exemplo, né? Que é um saborizante, é neurotóxico, aumenta a chance de câncer. Então... Você falava de inflamação de baixo grau. Dor crônica. Dor crônica é sinal de um cafezinho. Inflamação de baixo grau. Dor crônica. Dor articular. Tem outro termo que é fadiga mitocondrial. Mitocôndria é 10% do nosso peso. O que é mitocôndria? É uma partícula que fica dentro das células que faz a produção de energia, que faz a respiração celular e produção de energia. Então, uma pessoa que tem dor crônica... por exemplo, fibromialgia, né? Que tem cansaço. Tem que dar uma olhada na fadiga mitocondrial. E hoje a gente já tem um tratamento para biogênese mitocondrial, para formar novas bactérias e para dar força, novas mitocôndrias e para dar força para as mitocôndrias que a gente tem. Uma célula muscular tem 2.000 mitocôndrias. Uma célula de gordura chega a ter 60 mitocôndrias. Caraca. Então, olha como a produção de energia é diferente numa célula muscular e numa célula gordurosa. Numa célula de adipócito, né? Inflamação de baixo grau. Quais outros sintomas? O próprio cansaço, né? O próprio excesso de peso é um sintoma de inflamação de baixo grau. Então, a gente tem 4 doenças que mais matam. Primeira, infarto, que a gente já falou, vem de uma inflamação. Câncer tem relação com inflamação. Começa com inflamação, começa na imunidade. Diabetes e obesidade. Tem um termo que se chama diabesidade. Diabetes e obesidade é uma palavra só. É uma coisa, não sabe qual que... Né? A diabetes vem da obesidade, a obesidade causa diabetes e as duas se retroalimentam. Quarto é as demências, que hoje é a quarta causa de morte, o envelhecimento cerebral, que tem relação com degeneração, que tem relação com qualidade de vida, que tem relação com nutriente e com inflamação de baixo grau. Então, as doenças que mais matam têm relação com inflamação de baixo grau. E isso tem relação com o intestino, com disbiose e por aí vai. Acho que clareou um pouco a tua pergunta, né? Legal. Aproveitando esse gancho aí, eu tinha visto um estudo, não sei exatamente a confiabilidade, mas parece que nenhuma pessoa morreu de Covid tendo mais, eu acho que de 60 de vitamina D. Teve um estudo alemão, né? Na Alemanha, sério, que mostrou isso. Não sei se era 60, qual era o número, mas parece que... Era 60. 60? 40 ou 60. Caramba. Esse grupo que foi estudado que tinha vitamina D alta não morreu de Covid. Então isso vai servir para tudo que é relacionado à imunidade, né? É importante. Claro, a gente não pode dizer que você não precisa se vacinar, é só tomar vitamina D. Sim, claro, né? claro. E se você tiver com Covid, não precisa tomar os devidos cuidados. Mas, sim, reforçar vitaminas e minerais aumenta a imunidade e melhorar a alimentação também, né? Mas tu vê como que é um fator tão importante que na época, durante o início, principalmente da pandemia, antes da vacina, não era debatido. Ninguém ia lá na grande mídia e falou, vamos tomar vitamina D, distribuir pelo SUS. Era um assunto que realmente teria um efeito prático, muito. Ou talvez não se tinha informação ainda na época, né? Mas eu imagino que sim, se tu vê que é um vírus que é relacionado à imunidade, acho que naturalmente a vitamina D vai fazer sentido, né? Eu sempre tomei vitamina D porque minha mãe chegava com a cartela e falava, repõe aí por causa disso. E até hoje continua tomando? Hoje ainda tomo, mas não tanto, porque daí ela não pega tanto no pé. Mas antes jogava assim, vai tomar, vai dar uma volta no sol, vai... A minha eu tomei injetável lá com o Doro que tava, não lembro exatamente o número, mas tava né? baixíssimo. Às vezes tem que fazer injetável. Mas a melhor forma de saber qual é o nutriente que você precisa é dosando. Porque eu vejo, por exemplo, outro dia eu tava com um paciente assim, ele tava tomando 50 miligramas de zinco todo dia. É uma dose já alta. E o cobre dele estava muito baixo. Então, zinco e cobre andam juntos e a proporção é 14:1. Se a pessoa suplementa muito zinco, tem que olhar o cobre. Então, no caso dele, eu reduzi a dose do zinco e dei uma dose mais alta de cobre. E os dois também interferem na absorção
do ferro. Então, a gente tem que medir também a ferritina, que é o estoque de ferro, que é bastante comum as pessoas terem deficiência de ferritina, de estoque de ferro. E vem da carne, não vem? Isso interfere na tireoide, por exemplo, interfere no metabolismo. Então, a pessoa que é obesa e tem deficiência de ferro, especialmente pode estar cansada ou iniciando uma anemia, tem que suplementar. Tem que dosar e suplementar. Vê que o corpo, uma coisa leva para outra, né? Hoje, qual que é os casos mais interessantes que tem? Normalmente é pessoas buscando performance e massa magra ou é obesidade? Como é que tá mais ou menos a divisão hoje do... Os casos mais interessantes são aqueles que a pessoa entra no tratamento, né? Que faz e segue. E grande parte do meu trabalho é motivar mesmo. É trazer a pessoa para uma motivação. E como a gente já sabe que a resposta mais rápida motiva mais, a gente já procura trazer uma resposta, uma eficiência, né? Maior no tratamento para que a pessoa se motive. Mas os resultados mais interessantes é quando a pessoa, então, se engaja. Eu tenho casos muito bons assim, de emagrecimento, de 20, 30 quilos. E aí a gente também fica muito feliz, porque o nosso resultado, né? O resultado do nosso paciente é o nosso resultado também. Pô, legal, cara, tu falar de motivação, porque isso é um negócio que não tem que falar. Eu nunca fui numa consulta ou lá conversar contigo que tu não tivesse motivado. Não sei se é teu padrão assim, mas você tá sempre... E isso reflete muito no paciente, né? Porque eu imagino que tem gente que vai lá já desesperançosa. Às vezes o padrão do atendimento médico é aquela coisa muito robotizada, né? Ah, tem esse problema, toma esse remédio. Tu vai lá e tu dá essa injeção de ânimo, a pessoa vai... A gente procura, né? A gente preza por isso. A gente considera que isso é algo importante. Mas também vamos lembrar que a pessoa que vem, ela já traz uma bagagem, um conteúdo, uma emoção também, né? Então, às vezes a pessoa chega muito desconfiada, ou seja, muito desmotivada, e aí, durante a consulta, ela precisa compreender qual que é o processo, qual é o trabalho que a gente faz, né? Eu costumo dar um exemplo bem simples assim. Vamos lá. Vamos supor que a pessoa trabalha com arma de fogo, né? Que é um assunto que eu não domino. Vamos pegar o assunto de vocês, marketing, né? Então, eu vou conversar sobre marketing com vocês. Aí, tu fala para mim de uma ferramenta que é difícil de lidar, assim, no teu caso. Fala para mim uma ferramenta que é difícil de vocês trabalharem. Cara, CRM, talvez. CRM de vendas, no caso, né? Que não, então, nós vamos começar a conversar sobre CRM. Vocês dominam esse assunto. É a praia de vocês, né? Vocês vão falar detalhes que eu não vou saber, não vou ter nem ideia, certamente. Quando você vai conversar com um profissional que domina o assunto, você precisa entrar numa confiança e fazer o processo. Eu gosto muito da ideia do Bernardinho, nosso técnico, né? Tem um livro Transformando Suor em Ouro, né? O Bernardinho, o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Acho que ele ainda é, né? Não sei, mas acho que voltou agora a ser. Ele fala isso, é a gente se apaixonar pelo processo, entendeu? É fazer o processo. Tem que gostar. Fazer aquilo que tem que ser feito. Confiar e fazer o passo a passo para ter o resultado. E aí também a nossa linguagem ela tem que ser o mais simples possível. A pessoa precisa compreender aquilo que a gente está fazendo para fazer sentido na cabeça dela. Não engaja, né? Senão ela não engaja. Ela tem que comprar a ideia. Termos, muitas palavras difíceis acaba afastando o próprio paciente. Exato. Às vezes depende também. Às vezes tu pega um cara que já tem conhecimento, tem que também mostrar. Se não, mas eu acho que é essa adaptação própria sua. então, com quem é da área... né? Falar difícil, no caso, né? E com quem é paciente tem que esclarecer, porque senão não tem esse retorno. Assusta, acaba assustando e não volta mais e... Isso. A pessoa não pode desistir. Tem que fazer o passo a passo e entender que o nosso trabalho é para tornar mais leve, né? Para facilitar a vida da pessoa. Né? Para dificultar. E, cara, assim, umas perguntas finais. Como é que tu vê a saúde da população em geral? Não só dos pacientes, mas andando na rua. Eu tenho a impressão de que, cara, as pessoas estão cada vez mais doentes. Eu não sei se isso reflete também na tua visão. De um lado, a gente vê pessoas que estão se especializando muito na saúde, que está sendo assim um pico, mas a grande maioria parece que ainda não... Mas tem uma parcela da população que também está cada vez mais consciente e já está exigindo uma medicina diferente, né? Eu atendo pessoas, às vezes, que vêm com um nível de informação e consciência elevados, né? Mas sim, Gabriel, acho que a gente precisa muito de momentos como esse para trazer esclarecimento para as pessoas. Qual a importância de dormir bem, comer bem, exercitar, tomar água, né? Ver os seus hormônios, olhar seus marcadores de inflamação, não apenas tomar remédio para o colesterol, né?
Não apenas tomar remédio para pressão alta e para diabetes, mas olhar os marcadores. Por exemplo, tem um marcador que é a insulina, a hemoglobina glicada. A glicose não é o suficiente para entender se você vai ficar diabético logo ou não. Tem outros marcadores. Então, diabetes, pessoal, é uma doença que está crescendo demais. Então, fique de olho antes de você se tornar diabético. Não espera se tornar diabético. Câncer. Não espera um câncer te visitar. E câncer, por exemplo, prevenção de câncer. Vamos fazer PSA, toque retal, mamografia. Isso não é prevenção, sabia? É diagnóstico. Isso né? é rastreamento, isso é diagnóstico precoce. Prevenção é você combater os fatores de risco. É você usar antioxidantes na indicação que você precisa. Tem uma frase, né? Não lembro de quem que era, mas que diz que quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que ter tempo para cuidar da doença, né? Exatamente. E a proporção é de 1 para 3. Cada $1 que você investe na sua saúde, você vai recuperar 3 em produtividade, em longevidade, né? E, cara, aí é complicado, né? Eu não trabalho na área, mas quando minha avó estava internada, eu fui visitar. Puta, como é triste tu ver pessoas que estão lá. E não só velho, tá? Às vezes, cara relativamente novo, com 50 anos lá já... Claro, pode ser acidente, mas às vezes alguma insuficiência, algum problema de saúde que poderia facilmente ser evitado. E que acaba vindo do nada porque não foi procurado antes, né? E essa consciência... sabe quando você está no escuro, dormindo, e alguém de repente liga a luz e dá aquele... né? Aquela sensação, assim. Eu lembro que eu já tinha formação de médico nutrólogo, eu fazia ainda alguns plantões no hospital, e vinha uma pessoa lá com obesidade, envelhecendo, sedentária, com crise hipertensiva, e eu sentia vontade de perguntar, como é que está a tua alimentação? A pessoa, ela não quer nem conversar a respeito disso, entendeu? O nível de consciência dela, do estilo de vida... Então, o primeiro passo para a população, para você ter uma saúde melhor, é o N lá da NASA, né? É nomear, né? Nomear. Qual que é a parte da minha saúde que não está legal? Quais são os marcadores que eu tenho que avaliar para procurar saúde, para não precisar tratar a doença, né? Depois admitir, né? Depois admitir. Opa, quem pode me ajudar? Quem é o profissional habilitado para me ajudar nesse ponto, né? Então, é o conhecimento que vale ouro, né? Eu acho até que tem um pouco de questão geracional, até cultural. Porque eu pego, por exemplo, hoje meu avô ele tá com 95 anos e tem a saúde de ferro. Ele não toma um remédio, ele acorda cedo, come ali a comida dele natural, vai para a roça, faz o trabalho dele. Nessa época, essa geração comia só coisa orgânica. Plantava da roça, colhia, matava um bicho, ia lá, fazia carne já no mesmo dia para não apodrecer. Próxima geração já dos nossos pais já foi um pouco diferente. Já veio muito o embutido industrializado e era vendido assim mais barato. Comeu muito sem se informar. A nossa tem acesso aos dois, mas está se tendo informação de que ele não faz mal, daquele faz mal e aquele que não faz mal. Mas eu acho que essa geração anterior à nossa ainda foi muito... Está sendo ainda muito impactado. É quem a gente vê nos hospitais. Justamente por falta, talvez, de conhecimento. Sim. É interessante. A minha história, por exemplo, o meu avô, o pai do meu pai, morreu por alcoolismo, de hemorragia digestiva. Então, tinha esse problema, época, né? Há uns 60 anos atrás, a gente não tinha assistência médica adequada na nossa região e possivelmente ele teve um problema emocional ali associado, né? O meu pai está com 80 e poucos anos, já teve várias intercorrências, acabou de fazer uma cirurgia de câncer de intestino, ficou com colostomia um tempo e está curado. Porra. Né? Bom, nessa idade é para curar, né? Ficou bem. Mas o que salvou ele foi o conhecimento e ter assistência, diferente da sorte do meu avô. Agora, veja só, o que você está dizendo, sim, o alimento está matando muito, tá? Hoje é comprovado, até 2018, mais ou menos, era, segundo estudos, o cigarro que mais matava. Eu acho que diminuiu bastante. Das causas modificáveis. E hoje, alimento errado mata mais do que cigarro. Tem mais obeso do que literalmente acaba moendo pela boca, às vezes. Morre pela boca. Cara, eu vi uma outra informação que eu achei muito interessante, não sei se é verdade ou não, de que o envelhecimento para os 105 anos. Faz sentido isso? Já leu algo sobre? Envelhecimento? Para aos 105 anos. Claro que a pessoa vai morrer porque está muito frágil, mas parece que ela não envelhece mais nessa idade. Eu achei bem interessante, mas eu não sei se era de fonte confiável, mas aparentemente era.
Faz sentido, não há faz? nada que eu possa dizer cientificamente, né? Porque se ela não envelhecer, ela vai morrer de quê, né? Pois é. Ela É que vai- teoricamente morre porque já Ela tá vai muito... degenerando, né? De um jeito ou de outro, entendeu? Vai degenerar, né? Vai. Talvez o envelhecimento das células, coisas assim, não sei. Porque eu gosto muito desse Talvez assunto... a velocidade do envelhecimento. Mas depende de cada pessoa. Ela pode ter uma intercorrência, né? Muito Eu genético, né? tem a parte genética e comportamental. Mas você acha possível, sei lá, talvez um dia a humanidade chegar a viver 200, 300 anos ou retardar de vez a... Tem- Eu acho que dá pra... Existe as blue zones, né, no mundo, que são as zonas azuis onde tem longevos e há estudo a respeito disso. Então tem no Japão um lugar, daqui a pouco eu vou lembrar o nome da cidade, e o que eles... Eu tenho um documentário na Netflix sobre isso. O que eles identificaram? Eles têm horta no fundo da casa. Que o meu todos avô eles. tem. Isso, uma hortinha. O fato de sentar no chão, isso de sentar e levantar 30 vezes por dia, eles encontraram uma correlação com o melhor da saúde. Olha só, que legal, cara. Faz Eles muito tomam- sentido. Eles tomam chás quentes, né? Encontraram alguns marcadores. Então, existe estudo. Aí tem a região do Mediterrâneo, lá que tem a dieta do Mediterrâneo hoje é um estilo de vida, que é reduzir carne vermelha, aumentar grãos, azeite de oliva, bebida alcoólica, vinho em pequena quantidade, os grãos, né? As castanhas, as nozes. Então, sim, já se tem alguns marcadores. Mas acho que 200 anos está É um pouquinho muito, longe será? ainda. Porque, tá né, um a pouco gente longe. vai deteriorar demais o corpo do ser humano, né, cara? Eu quem gosto sabe? dessas questões tecnológicas, porque, pô, será que, né, não tem como esticar um pouco mais aí a vida? Apesar que hoje já esticou muito, né? Se a gente pegar nos últimos anos aí, sei lá, na idade média, talvez a expectativa de vida ia ser 30, 40 anos, agora tá cada vez... Sim, crescendo. Mas não é que o ser humano vive mais, é que a mortalidade reduziu, né? Principalmente infantil, Os então... tratamentos, né? Os tratamentos, evoluíram. E até tava vendo um vídeo recentemente dos anos 80, né? Jovens de 17, 18 anos. Pô, os caras pareciam que tinha 30, 40. Eram mais envelhecidos. Né? Ou será que é uma percepção por causa da moda da época? Ou às vezes tá realmente... Porque nos anos 80, meu Deus, fumar cigarro era igual hoje em dia usar calça jeans, assim. Quem não fumava era brega. Eu acho que até no programa do Silvio Santos, cara... De algum apresentador de TV brasileiro que ele tava entrevistando. Eu tô falando, eu tenho 23 anos. Porra, 23 acabadaço assim, cara. E hoje tu vê pessoa 30, 40, 50. Diz, né, que o 50 é o novo 40, 40 é o novo 30. Sim. Então parece que tá vindo esse... Talvez até por causa da reposição hormonal, né? As que eu pessoas acho que estão se cuidando mais, né? Eu acho que sim. Acho que tem uma parte da população que está se cuidando mais também. E aí, né? Estilo de vida. Doutor, muito bacana. Você tem mais algum ponto interessante, algum case para trazer aí para nós? Querem perguntar alguma coisa para finalizar? Senão... Cara, eu vou perguntar aqui. Aqui é preto no branco, cara. Por exemplo, tem feito ali uso da Texto Gel. Ela tem uma chance menor de reduzir a produção natural? Porque eu tomo de manhã, de noite, teoricamente ela já não faria mais efeito? Ou não? Olha... O que acontece? Essa pergunta é bem interessante e bem comum, né? Quando há declínio da produção de testosterona, a testosterona vai de 200 a 800, né? Então, se a pessoa tem declínio na produção e tem sintomas e a gente aumenta um pouco com reposição, com o passar do tempo, ela tende a não produzir igual que ela produzia antes, tá? Não é exatamente que vai bloquear o eixo. Não é que exatamente vai bloquear o eixo, principalmente em doses mais baixas, tá? Não vai bloquear definitivamente o eixo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Porque qual é o medo, às vezes, de repor o hormônio? Qual é a contraindicação? Isso tem que respeitar, tá? Tem que respeitar a contraindicação. A indicação é a contraindicação, né? Mas a gente vai encontrar mais benefícios do que riscos quando a gente faz do jeito certo e Principalmente numa dose relativamente baixa. É, A numa absorção dose do gel é menor também, A né? absorção do gel é menor. Porque, por exemplo... Com certeza o injetável, a absorção é maior. Maior, né? Então o injetável vai fazer mais bloqueio. Existe um injetável que dura 3 meses, né? Então esse vai bloquear. Esse a gente faz às vezes em pacientes com mais idade. Eu gosto de fazer agora, tenho feito basicamente apenas implante, né? Que é a melhor forma de reposição de testo. Mais segura, dura mais... Só que assim, ele por ficar mais tempo, não vai inibir mais o eixo? Por ficar liberando 6 meses?
Não por essa razão, né? Ele é um hormônio bioidêntico e também eu tenho o seguinte, Gabriel, quando a gente faz um implante de hormônio, a gente também procura melhorar o estilo de vida, né? Então, Sim. emagrecer, melhorar treino, né? Melhorar a alimentação, para que essa condição se restabeleça. E no final desses 6 meses a gente reavalia, né? Mas não é que vai ser necessário usar para sempre, entendeu? Então, porque essa até eu faço questionamento, foi uma dor que eu tive até nas últimas conversas. Eu fazia ali uso de 10 mg da Testogel, que imagino que seja bem baixo, né? E eu não conseguia dar conta de fazer os 2 treinos no dia. Ia pra academia e pro jiu-jitsu. Melhorou, né? Não melhorou teus sintomas? Melhora muito, né? Muito, cara. Isso que, assim, ainda não é um injetável, não é o implante, mas eu sinto que pra mim, assim... Já é o suficiente, já é o né? suficiente, Já melhorou. E também outra questão, o pessoal associa às vezes o uso de testosterona com calvície. Até que ponto? É mais genético, não é? Vamos lembrar que a testosterona ela se divide, né, em estrogênio e DHT, dihidrotestosterona. Então, de um lado é a aromatização, que forma estrogênio, que é comum em pessoas que têm obesidade visceral, aumento de... Ele toma a testosterona com obesidade e vai virar mais estrogênio no corpo dele? Pode acontecer, não que vai. Pode acontecer. Mas eu me refiro assim, ó, quem é obeso tende a ter mais estrogênio. É uma tendência. Se chama aromatização. Por isso que às vezes até desenvolve mama, coisa assim. Exatamente. Ele fica mais feminilizado. Exatamente. Então dá para fazer um bloqueio nessa produção de estrogênio. E o DHT é a parte do desenvolvimento da testosterona que pode dar queda de cabelo. Mas existe uma fórmula que a gente usa para não ter esse efeito. Então, quando a gente faz a reposição de testosterona, a gente bloqueia a 5-alfa-redutase, que é a enzima que faz DHT em excesso. Entendeu? Então, a gente acompanha... Seria tipo uma finasterida? Não sei se ela faz isso. Semelhante. É efeito semelhante. É que até quando lá, cara, eu tomava 1 mg de Testogel e foi uma fase que eu tava vendo, falei, caraca, bicho, vou ficar careca. No fim não tinha nada a ver, cara, nada, até porque a dose era extremamente baixa, mas eu fiquei em alerta e eu comecei a pesquisar, até pela Renovo também, né, que é a nossa clínica de transplante capilar. Só que eu vi que a finasterida tem muito efeito colateral, né? Sim, eu não prescrevo, então nem domino muito, eu achei, assim. Achei bem agressivo, queda de libido, desenvolvimento de mamas. Pode ter esse efeito não que vá ter, né, é um dos efeitos colaterais. Interessante, então no implante tu consegue botar os dois ali? Consigo. Não a finasterida no caso, mas o outro ali pra... Pô, que legal, uma formulazinha para não ter queda de cabelo. Pô, muito top. É basicamente um manipulado, então. Manipuladinho. Um remedinho manipulado. Muito bacana, cara. Eu acho que é a tendência. Eu acho que ainda, claro, é um valor um pouco mais elevado, né? Mas para quem quer fazer, eu acho que seria... Acho que é o futuro, né? Mas veja só, Gabriel, o que é caro, né? Qual é o preço do teu bem-estar? Exato. Porque às vezes a pessoa tem, por exemplo, uma empresa e ela precisa produzir. Se você paga, né? Se você melhora a sua produtividade, se melhora a sua performance, então é muito relativo. É a tal da percepção de valor, né? Sim. Quanto vale o teu bem-estar? Às vezes eu falo para meus pacientes assim, quanto vale tua memória, né? Então, eu sempre faço esse cálculo, para você? Porque eu sou muito pão duro. E aí, quando fui nas primeiras consultas com o psiquiatra, me identifiquei ali TDAH por tive dificuldade de concentração. Aí eu falei, vou tomar Vinvans. Eu falei, cara, 500 pau por mês, agora tá quase 600. Posso pagar? Posso. Mas, será que eu vou pagar? Mas daí eu fiz o cálculo. Cara, o dia que eu tomo, eu tenho mais concentração, consigo me organizar um pouco melhor no meu dia a dia, ele se paga. Então, aí talvez eu acho que o implante seria a mesma coisa depois que faz, mas às vezes tem esse primeiro passo, fazer, não fazer, mas eu concordo muito contigo. E às vezes não só a questão financeira, né? Sim. Mas qualidade de vida, ânimo, disposição. Olha, eu tenho 47 anos e quando eu fui fazer implante pela primeira vez, eu fiquei muito um pé atrás. Assim, se tu falasse que tinha 37, eu acreditaria tranquilamente, né? Cara. Opa, obrigado. Aí o que aconteceu? Aí eu fiz um implante e eu fiquei uma época sem, né? Usando outras formas de reposição. Porque eu gosto de fazer musculação, meus níveis estavam um pouco baixos e tal. Agora que eu fiz novamente, faz umas 3 semanas, eu percebi a diferença, tanto no meu raciocínio, na minha energia, para treinar, né, na performance de maneira geral. Então, para mim, o custo-benefício, a relação custo-benefício, para mim, vale super a pena. Mas também é uma questão, e eu vejo meus pacientes falando, né? Os meus pacientes voltam e agradecem, tá? Ninguém volta reclamando. Mas é o cuidado também com o procedimento, né? Porque tem uma anestesia local, então tem que ter um cuidado para não ter extrusão, né? Que tem uma pequena chance de acontecer. Mas, no geral, assim, é um procedimento super tranquilo, né? Principalmente porque tu vai agregar outras substâncias, outras tecnologias ali junto, né? Não é só
o hormônio. Então, aí, de novo, eu acho que dificilmente... Não, isso não tem como, né? A pessoa usar o pallet sozinha. Mas a importância de fazer o acompanhamento com algum especialista. Ó, o microfone um pouquinho mais Opa. perto. Então, vamos deixar a mensagem final? Vamos deixar uma mensagem final. Cris, tem alguma última pergunta? Não, só onde ele atende, na verdade, né? Pra quem estiver assistindo, e como que faz pra Faz entrar em online contato. também ou mais presencial? Faço atendimento online também. Mas se não Legal. é Jaraguá do Sul ali, né? Jaraguá do O Sul, Blue Chip. edifício Blue Chip. Difícil Blue Chip. Legal. A maioria hoje é presencial, né? A Ou- maioria é presencial. Mas eu tenho o Instagram, né? Agnaldo Pandini, médico Agnaldo Pandini, nutrólogo. E é bem fácil de me encontrar. Né? Sigam no lá que o Instagram. doutor é fera, bicho. Isso, muito obrigado pela oportunidade. Opa. Pessoal, então vamos lembrar assim, né? Todo ser humano tem emoção, tem um corpo, tem a vida espiritual, tem vida social. E você precisa cuidar de todos esses aspectos. Precisa olhar para todos esses aspectos, nomear, né? Admitir. O que mais? Ver de fora. Olhar sair. de fora, sair, olhar de fora e agir segundo os seus princípios. Se precisar de algo, tiver alguma dúvida, mande pra gente uma mensagem, tá bom? Show de bola, doutor. É Só fera. pra finalizar, tem a missão de ele indicar alguém pra Isso, gente é, uma entrar em dinâmica. contato, no É. caso. Quem que tu indicaria pra estar participando do Pode Ousar? Quem eu indicaria? É, a uma gente pessoa pode que pode chamar estar em qualquer área. Aqui Eu, a gente não eu tem... posso pensar e te responder depois? Tem que ser agora. Tem que ser agora. É, vem um nome que vem em mente. Eu não sei que não tenha ninguém mesmo, É. não tem problema, mas... Quem eu indicaria? Qualquer área, alguém que esteja fazendo um trabalho... Aqui da região, É de preferência Pode pra ser. ser presencial, é. para ser presencial. Independente da área, qualquer... Olha, eu prefiro pensar melhor, É, viu? pense então, Tranquilo, depois manda no indica. WhatsApp Não pra tem gente, problema. sem Tá problema. bom? Prefiro Beleza, pensar melhor sem pra- problema. Vai indicar certinho pra também. indicar, certo, tá bom? Pessoal, obrigado pela audiência. Até a Obrigado. próxima. Grande Valeu. abraço. Tchau, tchau.